importante da Bíblia e é um dos temas que a gente menos ouve ou mais negligenciado. A gente que é pentecostal, por exemplo, a gente gosta de avivamento, do batismo com o Espírito Santo, de Atos 2, mas o tema mais importante da Bíblia não é Atos 2, não é avivamento, é a ressurreição. É a ressurreição que muda a história dos discípulos, que muda a história da igreja, que muda isso que nós estamos fazendo aqui, só faz sentido por causa da ressurreição. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios assim: olha, se não houvesse ressurreição, no capítulo 15, a nossa pregação seria vã, a nossa fé não faria sentido, porque é isso que faz a gente ser essa igreja que nós somos, o cristianismo. Por exemplo, se você vai, nós estamos na época da Páscoa, né? No mês da Páscoa. Se você for lá a Nepal, a China, ali na divisa com o Nepal, e procurar o túmulo do Buda, você vai encontrar o túmulo do Buda. Se você vai, por exemplo, à França, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec. Se você vai à Índia, né? Ou à China, lá na Índia você vai encontrar o do como é que é o nome dele mesmo? Dalai Lama, né? Se você vai na Índia, você vai encontrar da Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, em todos os lugares você vai encontrar o túmulo deles. Quando você chegar lá, se você vai lá em Petrópolis, na minha cidade, na praça central, lá tem uma igreja, e lá está o túmulo de Dom Pedro II e o da Princesa Isabel. Você encontra lá os ossos, o túmulo dessas pessoas. Mas se você vai a Jerusalém e procura o túmulo de Cristo, você vai encontrar uma plaquinha que está escrita assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. E sabe qual é a beleza? É porque a história, ela se encarregou de confirmar a veracidade da ressurreição de Cristo, porque havia um boato que o próprio Jesus criou, que é uma verdade, mas que se tornou um boato no meio dos romanos, que ele ressuscitaria. Então o que faz César, o que faz os romanos, o que os romanos fazem, o que Pilatos faz? Pilatos determina que fossem colocados uma guarda vigilante durante todo o período de 72 horas, que era a palavra de Jesus, que ele ressuscitaria em 3 dias. Então os guardas, eles estão lá durante 72 horas, só com a troca de guarda, para garantir que ninguém removesse o corpo de Jesus e o boato ficasse válido e se tornasse uma verdade. Mas o interessante é que às 6 da manhã, mais ou menos, na primeira hora do dia daquele domingo, os guardas estavam lá, eles não perderam a prontidão, mas o túmulo foi encontrado aberto, o túmulo se abriu milagrosamente, e quando as mulheres foram entrar, e quando os guardas olharam, eles não viram ninguém, só um manto bem arrumadinho em cima da cama, em cima da pedra, porque Jesus já havia ressuscitado. Ele ressuscitou, ele não está lá. Irmão, eu não sei se você tem noção disso, mas nenhuma vida é a mesma depois que ela experimenta uma ressurreição. Ninguém consegue ser a mesma pessoa. Vou te falar de mim. Vou falar de uma coisa muito longe. Eu sou cristão há 36 anos, desde que eu nasci. Os meus 35 anos, mais os 9 meses da barriga da minha mãe. Eu já venho na igreja e ouço mensagem desde o dia que eu fui fecundado. Eu já prego desde 7 anos de idade. Estou falando de pregação pública, não estou nem falando de outras pregações, que eu tenho foto minha criança fingindo que estou pregando. 2 anos, 3 anos, mas para bastante gente, desde 7 anos eu prego. E eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos, fui batizado nas águas com 9 anos, mas com 12 anos, aqui nessa casa, ali onde hoje é o nosso escritório, uma noite, eu não sei se o pastor Davi lembra disso, porque eu compartilhei na mesa que ele estava. Jesus sentou na minha cama. E aí eu fui acordado por Jesus vivo, pelo homem, por Jesus. Jesus tocou em mim, me acordou, falou: Samuel, acorda. Eu acordei, quando olhei eu vi Jesus. E estou falando de uma experiência que eu tive há 24 anos. Já fazem 24 anos que eu tive essa experiência. Óbvio, depois tive outras, mas a primeira foi com 12 anos. E eu vi Jesus na cama, do jeitinho que ele é.
E ele falou comigo, e ele conversou comigo. E aí, irmão, qualquer coisa que você me diga diferente, tudo na minha vida eu já sabia que ia ser pastor, eu já sonhava em ser, eu já me imaginava sendo pastor de igreja, mas agora tudo isso é reforçado por uma palavra, não de um pai, não de uma pessoa física, né, como você e eu estamos aqui, não de um livro que eu li, mas de um homem que todo mundo disse que estava morto, mas que naquele dia de madrugada apareceu na minha cama com as mãos furadas, com o lado furado, falando para mim com as suas marcas, e eu vi as suas marcas, falando assim: filho, eu sei que você sabe que vai ser pastor, mas eu só estou aqui para reafirmar que você vai ser pastor, que o seu futuro é esse, que a sua vida vai caminhar nessa direção, que eu vou te levar para esses lugares, que você vai passar um tempo aqui, um tempo lá, e que eu vou te conduzir nesse lugar. É isso que eu tenho para você, então segue-me. Irmão, não estou falando que foi o meu pai, como mais um dia foi lá orar por mim, não foi um livro que eu li, não foi nem a Bíblia, e eu já li a Bíblia, foi Jesus, o homem Jesus, não foi uma voz no meu interior, como às vezes a gente sente, né? Nossa, eu sinto aqui no meu interior o Espírito falando. Não, estou falando da pessoa de Jesus, estou falando do homem ressurreto de Jesus. E você pode estar falando: pastor está viajando, ele deve ter fumado um louco nesse dia. Não, não fumei nada nesse dia. Na verdade nunca fumei nada, nunca na minha vida. Eu vou dizer uma verdade: eu acredito que Jesus ressuscitou. O que eu estou pregando para você não é uma historinha. O que tem lá em Jerusalém, você vai ver durante todo esse mês, né? E um monte de gente postando lá fotos, pastor famoso que tem dinheiro para ir. Quiser me levar para Jerusalém, me patrocina aí. Eu não sou famoso, mas se quiser me patrocinar, né? Mas os famosos que vão lá patrocinado todo ano, vão lá no túmulo de Jesus, e está a plaquinha lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. Se isso existe, se isso é verdade, eu quero experimentar, eu preciso experimentar, você precisa experimentar. A verdade é que a igreja que a gente experimenta nesse tempo, vive, a igreja brasileira, ela é uma igreja de muitas experiências, mas não é uma igreja da experiência do poder da ressurreição. Porque se nós vivermos o poder da ressurreição, irmão, depois que eu tive um encontro com esse homem, com Jesus vivo, e eu tive outros encontros com ele, meu irmão, você pode levantar uma arma para mim e atirar em mim, que eu não tenho preocupação com isso. Eu já sentei na mesa com um ladrão com arma, eu já entrei dentro da prisão, já recebi ligação do presídio, não foi uma nem duas. Eu não tenho nenhuma preocupação. Por que eu não me preocupo? Porque eu sou altivo, porque eu sou orgulhoso? Não, porque eu vi um homem sentado na minha cama que também morreu, mas que 3 dias depois ressuscitou, e ele falou para mim: você também vai ressuscitar. Relaxa, não tenha medo. Acho que eu estou com medo do Covid, estou com medo do governo, estou com medo que vai mudar, estou com medo de nada disso. Ninguém tem medo, ninguém sofre, ninguém teme a perseguição depois que vê um homem ressurreto. Pedro, Tiago, João, os apóstolos são perseguidos no início da igreja, voltam para o templo e eles estão entristecidos com isso. Não, eles estão alegres e falam assim: glória a Deus, porque nós somos dignos de ser perseguidos. Não há o que temer, não há projeto tão difícil, não há sonho impossível, não há luta tão grande, não há casamento tão destruído, não há família tão problemática, não há enfermidade maior do que o homem que venceu a morte e ressuscitou. E é por isso que a gente precisa pregar o poder da ressurreição. E é por isso que nesse mês a gente quer chamar a sua atenção para esse poder que age em nós. E aí eu olho para o texto de Filipenses e eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre esse poder. Acompanha comigo o que o texto diz. Versículo 1, capítulo 3 de Filipenses. Eu estou lendo na NTLH, para você que vai me acompanhar. Textos assim: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós.
e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Veja o que Paulo está fazendo aqui na introdução. Antes de eu entrar no desenvolvimento, Paulo ele introduz o seu pensamento dizendo o seguinte: gente, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Talvez vocês estejam sendo pressionados por um mundo cheio de princípios, que está cheio de regras, e essas regras pressionam vocês a uma vida que vocês nunca vão ser capazes de alcançar. Eu não sei se você se sente assim, mas eu me sinto assim, muitas vezes, e de vez em quando compartilho com você aqui. Não é 1, nem 2, nem 3 dias que eu entro lá no meu Instagram, ou que eu vou na academia, ou que eu entro no metrô, ou que eu ando por aí, chego em algum lugar e entro com o meu carro, e do lado do meu carro tem um carro mais novo. Vou na academia e tem gente muito mais esbelta que eu. Entro no Instagram e tem um monte de gente vomitando que é rico e os seus segredos para ficar rico. Leio um livro e está lá os princípios absolutos e extraordinários para a sua vida mudar do dia para a noite. E ao olhar para algumas regras, para algumas condições, para esses princípios, eu me sinto pressionado. Eu me sinto quase que incapaz de alcançá-los. Tem coisa que aparece para mim que eu falo: isso aqui eu nunca vou alcançar, isso aqui eu nunca vou conseguir. Esse padrão de vida é impossível. Lembra da Caras? Ninguém mais lê revista, né? Mas antigamente tinha a Caras. E aí você via lá o 15º casamento do Fábio Júnior na Ilha da Fantasia de Paris, não sei aonde, com um castelo extraordinário. Você fala: cara, esse cara casou 15 vezes em Paris, no Congo. Ele casou no mundo inteiro, né? Porque o que mais ele fez foi casar. Então ele haja criatividade para casar. Mas o cara está casando 200 vezes em 200 lugares, e eu não consigo fazer as minhas bodas sem ser na igreja metodista Wesleyana de Itaquera. O cara casa 500 vezes em lugares diferentes, extraordinário, e a gente não consegue. Você se sente pressionado. E aí Paulo fala o seguinte: gente, esses valores, esses princípios, esses ideais que vocês estão sendo pressionados, porque se levantou sobre a igreja cristã uma ideia de um grupo de judaizantes, dos cristãos judaizantes, dizendo: ei, não é só vocês acreditarem, ei, não é só receberem o Espírito Santo, ei, não é só serem batizados, não, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam limpar o corpo 7 vezes antes de falar o nome de Jesus, de Deus, vocês precisam se abster de certa alimentação. E aí Paulo fala: gente, nada disso. Deixa eu lembrar algo para vocês. O que nós recebemos é extraordinário.
O que você e eu recebeu é muito maior do que o casamento lá na Caras, é muito maior que a ilha da fantasia, é muito maior que o corpo, é muito maior que o dinheiro na conta, é muito maior do que os 7 princípios do sucesso. O que eu e você recebemos, Paulo está dizendo, é o poder da ressurreição. É sobrenatural, é extraordinário. Deixa eu dizer, tem muita gente rica que está morto. E eu e você às vezes somos pobres, eu sou, não sei você, por isso estou falando eu e você talvez, mas eu sou pobre, talvez somos pobres, e nós a gente, puxa a vida, mas o que nós temos nos dá vida, o que nós temos nos dá muito maior alegria do que eles, o que nós temos é muito superior ao que eles experimentam. Paulo está dizendo isso. E ele fala, não está dizendo aqui alguém que não alcançou princípios, está dizendo alguém aqui que para essas pessoas nasceu, foi apresentado com 8 dias, lá em Jerusalém, foi hebreu dos hebreus, israelitas, nascido numa casa de israelitas, caminhou aos pés dos maiores mestres, dos maiores rabis de Israel. Eu sou um fariseu de uma classe extraordinária, cumpri todas essas coisas, vivi no âmbito da lei. Tudo bem? Estou rápido? Tá bom? Aqui, ó. Na próxima tem que ter uma canequinha para ele e uma para mim, né? Porque ele está pregando também. Então a gente vai providenciar uma canequinha. Esse aqui é pastor Samuel Coelho. Aí eu vou colocar aqui pastor Mateus Febraio, pastor de Libras. De Libras não, né? Pastor de Libras não pode, de surdos. Não é isso? Então, Paulo está falando, eu cumpri tudo isso. Eu cumpri todas essas coisas. Eu fui os que acompanhou os princípios. Eu fui o que andou no caminho. Eu fui o que fazia tudo certinho. Mas deixa eu te dizer algo. Eu abri mão de todas as coisas porque eu experimentei algo muito maior, algo muito mais poderoso, algo muito mais grandioso. Isso é a ressurreição. A ressurreição é maior que os princípios. A ressurreição é maior que o mundo. A ressurreição é maior que o dinheiro, irmão. Não há nada que você viva hoje que Jesus Cristo não possa se tornar muito maior, ressuscitar, transformar, mudar, gerar, curar. Ele pode, porque Ele é o poder da ressurreição. E quando você experimenta isso, você vai fazer como Paulo. Paulo fala assim, isso aqui para mim, tudo se tornou lixo. Agora olha como ele desenvolve essa história, esses princípios. Ele diz assim no versículo 7: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado àquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Deixa eu dizer, o que nós estamos vivendo nesse tempo, nessa estação no mundo, e não vivemos só hoje, vivemos há muito tempo, sempre vivemos, é uma tentativa de inversão, de desvalorizar daquilo que tem mais valor. Ontem eu estava ajudando meu pai na mudança. Acabou, fui lá no shopping levar as meninas para sair um pouquinho daquele ambiente de mudança, comer alguma coisa. E aí eu já fico em desespero. Você chega no shopping, é uma bagunça. Não sei como que alguém consegue frequentar shopping hoje tranquilamente. Antigamente o incomum, você era o comum. Hoje você é o incomum. Hoje eu, minha esposa e minhas filhas andando de mão dada é o anormal. Não é? Porque quase que você tem que andar. Você lembra quando você era criança que tinha uma coisa muito estranha na TV e seu pai colocava a mão no seu olho para você não ver? Se você fizer isso com a criança tem que andar vendada hoje em dia. E aí as crianças vão crescendo e você tem que em algum momento falar com elas. E aí você até começou a fazer aquelas perguntas cabeludas que você sabe muito bem que tem filho. E eu não estava a fim de responder. Não sei se não estava a fim de responder porque estava com nojo de toda a situação, cansado de tudo, olhando para isso e pensando também no que ia pregar hoje.
Eu falo, meu Deus, o que a gente está vivendo? Que mundo é esse? Que lugar é esse? Em que os valores estão completamente confusos, os valores estão completamente invertidos. E Paulo está dizendo isso, olha, no passado, antes de experimentar Jesus ressurreto, existiam valores para mim que eram incríveis, eram maravilhosos. Mas depois que eu experimentei o Jesus da ressurreição, o poder da ressurreição, os meus valores foram melhorados, os meus valores foram aperfeiçoados. Não estou falando de alguém que estava pecando porque estava mudando sua origem natural, se tornando um homossexual, adulterando. Paulo estava agindo em conformidade com a lei de Deus e com o que ele aprendeu. Mas esse valor estava equivocado, porque, meu irmão, você pode estar dentro da igreja, caminhando com Deus, trabalhando para o Senhor, e ter valores equivocados, colocando prioridades em coisas que não são de Deus. Talvez você esteja priorizando algo na sua vida que não é Deus. Às vezes pode estar priorizando até o trabalho de Deus e não está priorizando ao próprio Deus. E Paulo está dizendo assim, gente, deixa eu dizer algo para vocês, eu que no passado tinha isso como valor, agora que eu vi Jesus, tudo isso perdeu valor. O meu valor, eu percebi, eu recebi algo de muito mais valor, que é a ressurreição. Dizer algo, depois você começa a comer picanha, costela, vazio, você nunca mais quer comer colchão duro, não é verdade? Você come colchão duro porque tem que comer, mas se tiver dinheiro, você come vazio, costela, picanha, essas coisas boas, porque isso é muito melhor. E Paulo está dizendo exatamente isso. Antes eu comi uma comida, era boa, era o valor que eu tinha, mas agora eu descobri um valor extraordinário, um Jesus ressurreto, um poder que age na minha vida, que me faz perceber a vida de uma maneira diferente. Meu irmão, talvez a sua vida já é uma maravilha e você ainda não está vendo, porque os valores estão perdidos. E Jesus está dizendo hoje assim, ei, olha para mim, experimenta a ressurreição e eu vou te mostrar o verdadeiro valor da vida. A gente está se sentindo pressionado com a dor, se sentindo pressionado com o problema, se sentindo pressionado com a depressão, se sentindo pressionado com a falta de dinheiro. Mas olha, quando você olhar e ver o Jesus ressurreto, o dinheiro perde valor, o problema perde valor, a família do jeito que a gente acredita perde o valor, as tradições do mundo perdem valor, o carro perde valor, porque Jesus ressurreto é o bem mais precioso que alguém pode ter. Isso é de um valor inestimável. Aí você olha para aquele menino de 12 anos, eu olho para ele e vejo por que faz sentido, como muitas coisas na minha vida eram incomuns. Estava todo mundo brigando para passar no time, eu saí do time. Estava todo mundo brigando para ir para a academia militar, eu abri mão da academia militar. Estava todo mundo brigando para ter dinheiro, ter um emprego de dinheiro, eu saí do dinheiro para viver de missões. Estava todo mundo brigando para ver quem fazia isso e aquilo, e eu estava lá orando, lendo a Bíblia, porque eu descobri, eu experimentei naquela noite, pela primeira vez, um homem que morreu, apareceu diante de mim, e eu falei, uau, isso é o que há de mais precioso. Eu não quero isso um dia, eu não quero isso uma hora, eu não quero isso um momento, eu quero esse poder todos os dias da minha vida. E olha, Jesus quer te dar um poder extraordinário para você também nesse tempo experimentar uma ressurreição na sua vida, que vai te mostrar o que é o verdadeiro valor. Tem gente que faz tudo para correr atrás de dinheiro, é porque ainda não descobriu onde está o verdadeiro valor. Veja a sequência do texto, olha o verso 8. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Sabe qual é o problema de não experimentar Jesus ressurreto? É porque a gente passa a ter que olhar para algo físico. A gente precisa de uma referência, o homem precisa de referências. É por isso que o inimigo destrói a figura do pai, é por isso que ele destrói o homem, é por isso que ele destrói o casamento, é por isso que ele destrói os líderes, os pastores,
porque eles são referências. E aí as pessoas perdem referência, e sem referência a gente procura outra referência. E aí quando o pai não é referência, um professor da escola é referência. Normalmente é o professor de história, geografia, e especialmente os que não são cristãos, né? Que são bonzinhos, são uma bacana, tem uma barba grande assim, gosta de um certo cara que tem por aí. Esses normalmente são os professores amados pela turma. Não é verdade, professor Daniel, que foi diretor? Eu sei, mas é que você é cristão, você viu a ressurreição. Aí a gente perde a referência, a gente acha uma outra referência. Aí o moleque está cortando o cabelo igual o Neymar. Aí ele está andando com a roupa que ela viu da outra lá na televisão, no Instagram. Aí ele procura um mestre, um guru, que tem os princípios, porque ele não tem um homem vivo. Ele precisa de um homem vivo. Ele precisa de alguém para ele ver, enxergar e seguir. E se ele não viu Jesus, ele vai seguir quem? Ele vai seguir o pregador, ele vai seguir o professor, ele vai seguir o conferencista, ele vai seguir o mentor, o guru, a pessoa que tem o conhecimento daquilo que ele busca. Mas tudo isso porque ele não viu Jesus. E sabe o que acontece quando a gente procura e olha para pessoas humanas, para seres humanos? Eu tenho um guru, eu tenho um mentor, eu tenho alguém, uma referência, o meu pai. Meu pai é minha referência maior, mas ele me decepciona, mas ele erra, ele toma decisões erradas, ele faz coisas que eu discordo, e que em muitos momentos eu ouço do próprio Jesus dizendo: olha, eu não quero que você faça isso, mas eu tenho alguém aqui que eu vi, um homem que não erra, um homem que não falha, um homem que não falhou como meu pai, um homem que não errou como meu pai, um homem que não toma decisões equivocadas como meu pai, um homem que não vai me decepcionar, o Jesus ressuscitado. Mas eu só posso ter uma referência de alguém que não erra na hora que eu ver o homem ressuscitado. E aí eu vivo correndo atrás desses homens. E o que acontece? Depois de um tempo eles me decepcionam. E aí eles me decepcionam e eu entristeço. E aí eu entristeço, eu fico mal. E aí eu gero uma vida de maldade, um ciclo de maldade na minha vida, de sentimentos ruins, porque eu me decepcionei com um homem que Deus já falou que vai te decepcionar. Eu me decepcionei com uma mulher que Deus já avisou, ele vai te decepcionar. E Paulo era esse homem que estava andando atrás e matando irmãos, porque também se decepcionou. Mas um dia, meu amigo, um dia, meu irmão, ele estava no caminho de Damasco, e Jesus falou assim: Paulo, para. Saulo, por que você me persegue? Saulo, quem fala? Sou eu, Jesus, que você está perseguindo. Para de olhar para a lei. A lei é boa, irmãos. Paulo era um cristão da lei, um cristão judeu, alguém que sabia a lei como nenhum de nós sabe, mas ela estava errada, e Jesus apareceu e falou: para de olhar para isso, isso era bom, isso era bacana, mas vai te decepcionar, vai te levar para o caminho errado. Agora vem para cá, olha para mim. Agora ele se torna o apóstolo dos gentios, o profeta dos gentios, o pregador aos gentios. Deixa eu dizer algo, irmão: para de olhar para referências que vão te frustrar, para de olhar para pessoas que vão te decepcionar, e olha para Jesus, o homem que não erra, o homem que já passou pelo mundo, o homem que já venceu as dores, o homem que já venceu a morte, o homem que não falha, Jesus Cristo. Agora a gente é capaz de pagar uma nota, Eliana, para ir assistir um curso de um homem que tem o segredo da riqueza, mas não é capaz de doar 5 minutos da nossa vida para sentar aos pés do homem que criou toda a riqueza. A gente é capaz de pagar e viajar o mundo inteiro atrás de uma pessoa que em algum momento que está doida só para arrancar o seu dinheiro. Tudo que ela quer é o seu dinheiro. Ela não quer compartilhar o valor. Ela descobriu que conhecimento é caro, e ela vende o conhecimento para você, e ela faz, e você gasta dias, horas, passa anos, viaja o mundo inteiro com essa pessoa para descobrir os segredos do mar morto. E Jesus está falando: filho, você tem aqui a Bíblia, você não precisa ir lá, olha para cá, eu sou Jesus. Se eu tirei Paulo daqui e levei para lá, eu posso tirar você de qualquer lugar, te levar a qualquer lugar, porque eu sou o conhecimento, eu sou a sabedoria, Jesus. A gente é capaz de passar uma noite inteira trabalhando,
De madrugada, a gente é capaz de passar horas para o nosso chefe, porque ele paga o nosso salário, mas a gente não é capaz de passar um dia no mutirão da igreja, porque nossos referenciais estão errados, nossos valores estão errados, porque nós não vimos Jesus ressurreto. Se Jesus aparece na tua vida hoje e fala assim: acabou tua dor, o que você vai falar? Acabou, ué. O cara está vivo aqui, ó, gente. A gente sabe, a gente ouve a história. Há 2000 anos tem pessoas falando: ele morreu. Mas a gente ouve o médico e não ouve Jesus. A gente ouve o psicólogo e não ouve Jesus. A gente ouve o guia e não ouve Jesus. A gente ouve o guru e não ouve Jesus. A gente ouve a Natália e não ouve Jesus. O Pablo, o Tiago, o Paulo e todo mundo e não ouve Jesus. A gente ouve a vizinha e não ouve Jesus. Esse é o marido? Sei não. A gente ouve a sogra, o sogro, o pai, a mãe. Mas é porque a gente perdeu a referência. Deixa eu dizer hoje, irmão, eu não estou aqui pregando um Jesus que morreu. Eu não estou aqui pregando uma imagem. Você não está vendo uma imagem, você não está vendo uma foto dele, você não está vendo um quadro dele, você não está vendo ensinamentos dele. Isso é extraordinário, mas o que há de mais extraordinário é que ele está vivo. Se ele está vivo, ele fala. Se ele está vivo, ele sente. Se ele está vivo, ele conversa. Se ele está vivo, ele anda. Se ele está vivo, ele toca. Ele está vivo. Tomé falou: será? Sim. Será? Sim, toca aqui. Toca aqui. Ah, pastor, não acredito nisso não. Relaxa, fala com ele. Fala aí. A verdade é que a gente tem um monte de crente na igreja que eles nunca ouviram Jesus e viram Jesus. E é por isso que a gente vive uma vida de caos, porque a gente não viu Jesus. E eu te pergunto: você tem coragem de pregar para o mundo que você serve Jesus e que Jesus ressuscitou e não viu Jesus? Porque olha só, Pedro, Tiago e João estão lá no barco, no mar da Galileia. E eu vou te dizer uma coisa: tem pastor que não viu Jesus. Tem crente de 200 anos de igreja que não viu Jesus. Ele prega de algo que ele nunca viu. Porque João e Pedro, na primeira oportunidade, quando foram presos, os caras perseguiram e mataram eles. Atos capítulo 4. E quiseram acabar com a raça deles, e castigaram, e fizeram um monte de coisa. E agora eles falaram assim: vocês parem de falar. Parem de falar. E eles falaram assim: nós não podemos parar de pregar daquilo que nós ouvimos e vimos há 3 anos. Foi isso que eles falaram? Não. Nós não podemos parar de pregar daquilo que nós vimos há 40 dias atrás, quando Jesus ressuscitou? Não. Eles falam assim: nós não podemos parar de pregar daquilo que temos visto e que temos ouvido. Jesus não parou de falar com Pedro e João depois que ele ressuscitou. Ele apareceu: come, Pedro. Senhor. Come, Pedro. Senhor. Come, Pedro. Ele apareceu a Pedro, ele apareceu a 120, ele apareceu a homens no caminho, ele apareceu a Paulo, ele apareceu a mim, ele apareceu a outros tantos na história. Se ele apareceu, ele continua querendo aparecer para você. Ele só precisa que você fale: Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero tocar nas suas vestes, eu quero, né? Pode chamar até o David Keelan para cantar, porque ele viu, né? Depois de 50 anos cantando: quero te ver, quero te tocar, é capaz que ele já tenha visto. E o texto continua, verso 10: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Olha que coisa incrível o que Paulo está dizendo. Ele está falando, ele usa uma expressão que a gente aqui no Brasil, a gente perdeu. Porque o conhecimento no Brasil é uma coisa muito engraçada. Falei no primeiro culto. Você estuda 18 anos da sua vida para conhecer fórmulas. Não é isso? Porque quem souber repetir muito bem no vestibular, você vai começar a aprender algo que você vai fazer pro resto da vida, não é isso? Isso é o conhecimento. Você vai para uma escola e a molecada está desesperada. Você tem 18 anos, 17 anos, está desesperada agora, tem que passar no vestibular.
E o vestibular, por exemplo, eu fiz vestibular para direito, né? Passei o vestibular, mas tinha matemática, tinha química, física, que eu não sou polícia científica, então nunca usei física, química e matemática no direito. Eu uso todo dia na igreja, mas nunca usei no direito. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E na verdade, não é, eu, por exemplo, minha maneira de estudar é diferente, né? Eu tenho dificuldade de me parar num lugar calmo e sentar e ler. Isso aí é para os loucos. Eu não sou louco. Sabe como eu estudo? Eu leio andando e falando. Ah, legal, marcando isso aqui. Você vier aqui na igreja de manhã, quando eu estou orando, lendo a Bíblia, você vai ver eu fazendo isso aqui, com música no fundo, fazendo outra coisa, escrevendo. É o meu jeito. Imagina a loucura que era para mim estudar. Meu pai falava assim: vai lá estudar. O que eu tenho que fazer? Não, tem que ler os livros aí. Quando pediu 200 livros lá, aqueles livros que você nunca lê na vida, só lê para fazer o vestibular, Machado de Assis, essas coisas todas. Legal, mas esse é o conhecimento. É um conhecimento de uma pessoa que está aqui na frente, que entra na sua sala e vai embora. A gente conhece, minha família é de professor. Minha mãe e minha tia são professoras. Minha tia é professora aposentada do estado do município, e minha mãe foi professora até passar na Caixa. E eu sei como é que é o ambiente. Eu vejo, eu ando com a minha tia lá em Petrópolis. Minha tia é professora de 300 anos. Todo mundo conhece minha tia. É a professora Maristela para cá, a professora Maristela para cá, a professora Maristela para lá. Conhece. Mas nenhum deles, eu nunca vi um aluno almoçando na casa da minha tia. Eu nunca vi um aluno saindo para festejar. Vocês já, talvez em 40, quantos anos vocês foram professores? 32. Quantas vezes você pegou uma criança, imagina você fazendo isso hoje, uma criança levando para casa para andar com ela? Não existe, porque o conhecimento para nós é um conhecimento transmitido. Alguém que está aqui na frente e fala, mas isso não é o conhecimento que a Bíblia diz. Quando Paulo fala assim, eu quero conhecer, ele está dizendo assim, olha, eu quero andar com Jesus, eu quero caminhar com Ele, eu quero me relacionar com Ele. Eu quando eu fui casar com a Kézia, eu achei que eu conhecia a Kézia. Aí eu casei, agora eu conheço a Kézia, uma parte, nos 11 anos. Porque tem dia que ela faz coisas que eu falo, não está no pacote, não foi isso que eu organizei, né? Quase todo dia, mas não tinha projetado. Acontece. Mas hoje, depois de 11 anos, dormindo, almoçando, jantando, tomando café, indo trabalhar, a gente já tem um relacionamento que eu olho para mim e eu falo, cara, essa coisa quem fala é a Kézia, não sou eu que faço. Ou tem coisa que ela faz, eu falo, nossa, como ela está parecida comigo. Até essa chatice aí é minha. Já se aproximou, porque isso é o relacionamento. E olha, deixa eu dizer algo. Talvez você tenha 60, 50 anos de casado e você vai andar mais 10, 20 anos, você ainda vai descobrir coisas no seu cônjuge que você ainda não conhece, porque esse é o conhecimento. Agora imagina Jesus, que é uma fonte inesgotável, Jesus que é extraordinário. Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu ando com ele, quanto mais eu caminho com ele, mais dele tem em mim. Agora sabe o que a gente faz? A gente não faz isso. A gente anda com o cara no trabalho, a gente anda com a amiga, a gente anda com o pessoal no Instagram, vendo, ouvindo, participando da live, a gente anda com as séries de TV. E olha, deixa eu te dizer, tudo isso que você vê, tudo isso que você ouve, todo lugar que você anda, traz em você valores, traz em você princípios, traz em você um conhecer dessa pessoa e uma característica dessa em você. Você pode tentar sair daqui hoje do mesmo jeito, mas você não vai sair. Pelo menos um pouquinho de mim já está dentro de você, pelo menos uma parte de mim, no mínimo o meu perfume, se você abraçar. Mas sabe o que acontece? Se todo mundo me abraçar, você leva o meu perfume, um pouquinho do meu perfume. Só que você leva um pouquinho do perfume da Patrícia, você leva um pouquinho do perfume do Léo, você leva um pouquinho do perfume da Luciana, você leva um pouquinho do perfume do Jeremias. Daqui a pouco você está cheio de perfume de todo mundo, menos o seu. E a gente nesse tempo tem andado com tantas pessoas. A nossa igreja, a igreja do Senhor, anda com tanta gente que ela carrega muito perfume, menos o perfume de Cristo.
Porque a gente anda mais tempo com um pregador, com um cantor. A gente tem facilidade, né? O YouTube, põe lá o Luciano Subirá e ele vai interpretar a Bíblia para mim. Põe lá o Hernandes e ele vai trazer uma mensagem. Nada contra, eu faço isso também. Só que meu irmão, eu gosto do Hernandes, gosto mais do Luciano Subirá, gosto mais do Silmar Coelho, gosto mais de mim mesmo pregando. Eu não sou humilde não, sou falso humilde não. Gosto demais de me ver pregando. Gosto do pastor Davi demais, do pastor Will, da Miss Letícia, do Mário, da Patrícia, do presidente Daniel. Gosto da nossa turma, nossa, gosto demais. Não troco eles para ouvir um famoso, nem a pau. Gosto muito. Mas eu gosto mais de sentar e ouvir Jesus que ressuscitou pregando. Irmão, não tem nada comparado à mensagem do homem que viveu, falando assim: Samuel, ei, olha aqui, isso aqui é isso, a palavra de Deus diz isso, eu estava lá, deixa eu te dizer, pode falar que eu estou vivo, porque eu estou vivo e estou dizendo para você, eu morri, 3 dias depois eu ressuscitei. Não existe mensagem mais profunda, não existe conhecimento mais extraordinário do que do homem que morreu e ressuscitou. Agora já pensou que coisa incrível seria se a gente profetizasse isso na vida das crianças, dos adolescentes, dos casais? Se todo casal tivesse Jesus vivo na sua casa, você acha que você ia comprar a casa errada? Você acha que Jesus ia deixar você comprar o carro errado? Você acha que Jesus ia deixar você entrar no emprego errado? Você acha que Jesus ia deixar você escolher uma faculdade errada? Você acha que Jesus ia deixar você ficar comendo coisa que vai te deixar doente? Você acha que Jesus vai te deixar viver uma vida de opressão, de depressão? Você acha? Você acha sinceramente que se Jesus tivesse de mão dada com você hoje e tivesse um buraco que você vai cair na sua frente, porque você está andando com ele ia deixar você cair e ficar do lado rindo, só para tipo aquelas pegadinhas? Lógico que não. Se você está conhecendo Jesus e ele em você, e você está nele e ele em ti, porque é isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, ele fala assim: portanto, aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esquece o que eu falei do passado, tudo se fez novo, mas presta atenção no que o Paulo fala. Ele fala assim: aquele que está em Cristo. Ele fala assim: aquele que está em Cristo, ou seja, eu não estou em mim, ele não está nele, mas nós estamos um no outro. Eu não vivo a minha vida solitária, eu não falo, não é um clichê o que eu estou falando, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Não, eu sei, ele está aqui vivo dentro de mim, e às vezes ele está aqui do meu lado, e às vezes ele está sentado, e às vezes ele está em cima, e às vezes ele está na minha cama, mas eu posso te garantir, ele está vivo, eu estou nele, ele está em mim. E aí Paulo fala uma coisa incrível, ele fala assim, olha, em Romanos 11, mas por acaso alguém pode conhecer a mente de Cristo? Porque Cristo tem se ele é toda a sabedoria, se ele é todo conhecimento, se ele é isso, como Paulo é capaz de escrever aqui em Filipenses 3 que ele quer conhecer a Cristo? E ele em Romanos 11 diz, quem tem capacidade de conhecer a Cristo? Ele fala quem tem capacidade de conhecer a Cristo. No capítulo 12 ele fala assim, irmãos, sacrifiquem o seu corpo, seus valores ponham no altar, seus pensamentos ponham no altar, queima o seu princípio, queima o que você pensa, queima o seu valor, queima a sua certeza, queima aquilo que você acredita. Pastor, mas o meu pai fez isso, deu certo. Queima! Pastor, mas eu li e esse cara ficou milionário. Queima! Pastor, mas todo mundo do meu emprego faz e funciona. Queima! Queima tudo isso como um culto ao Senhor. Eu queimei há 30 anos atrás. Queimei o que eu pensava da minha vida. E diariamente eu estou queimando. Diariamente eu estou falando, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Eu preciso ouvir do Senhor. Às vezes eu compartilho com as pessoas que estão na minha volta por retórica, para ter conversa, para ouvir. Mas eu sei o que Jesus quer. E aí eu queimo de novo. Queimo a minha casa, queimo o meu princípio, queimo aquilo que eu aprendi dos meus mentores, queimo os livros que eu li,
queimo o meu conhecimento, queimo isso como um culto ao Senhor. Está aqui, Senhor, esse é o meu culto racional. Estou abrindo mão dos meus conceitos da minha mente, dos meus princípios, dos meus aprendizados, da minha forma de pensar. Esse é o culto racional. E ele fala: e não se conformem, não se amoldem, porque agora está vazio. E aí vai vir o mundo inteiro botando uma pressão em você, tentando te colocar numa caixinha que é a caixa deles. A caixa deles diz que você tem que andar assim, a caixa deles diz que você tem que tocar assim. Está cheio de crente, cheio de caixa. Há uns 3 anos o Mateus queria tocar de bermuda. Não continua, ainda não pode, viu, Mateus? Só quero deixar claro que na época ele falou: já pode? Eu falei: relaxa. Aí eu falei o que para ele? Não sei se ele lembra. Eu falei: relaxa, tem que rolar uma renovação de mente. Você já está tocando de chapéu. Mas a gente gosta de colocar as pessoas numa caixa. Luiz tem que ser como eu, tem que andar com a roupa que eu estou andando, tem que vestir do jeito que eu me visto, tem que falar a paz do Senhor, tem que dizer que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amém. A gente vai colocando caixinhas porque a nossa mente é limitada e a gente quer se amoldar e amoldar as pessoas, e o mundo faz isso o tempo todo. O mundo quer que você seja aquela atriz que está toda hora postando foto pela dona, só que o seu corpo não é o dela, o seu corpo é muito melhor que o dela. O mundo vai dizer que você só vai ter sucesso se tiver lá um carro desse, né? O carro daquele. De vez em quando acontece comigo, não estou falando que não acontece. A mensagem primeiro fala comigo. Não uma nem duas vezes que eu paro o meu carro, ou que eu falo: caramba, todo mundo tem isso e eu não tenho. Caramba, olha só, eles fazem isso, dá certo. E se eu fizer? E se eu tivesse um carro assim? Se eu tivesse uma roupa assim? Já contei para você, quando eu fui me inscrever para fazer o MBA, fui fazer a entrevista, eu tinha um Sandero preto, Tech Run. E aí o MBA eu ganhei de um monte de gente, né? Todo mundo me abençoou, um monte de pessoas me abençoaram. E aí eu fui lá para fazer a entrevista com o meu Sandero preto. Quando eu parei no estacionamento da Fundação Getúlio Vargas, lá no Batel, em Curitiba, só carrão. Olhei pro meu Sandero, ele tinha ficado vermelho, de vergonha. De vergonha, porque do lado eu pensei, na hora, vou ter que comprar um carro chique. Meu carro eu não posso chegar aqui com esse carro. As pessoas vão achar que eu sou um Zé Mané. O que vão pensar de mim? Eu vou dizer, eu já ouvi isso de muito pastor, me aconselhando a ter carro melhor para chegar próximo de pessoas, né? Para que a igreja tenha pessoas de um nível melhor. Você tem que ter um carro melhor, você tem que usar uma roupa de marca para aproximar das pessoas de nível. E aí eu cheguei lá, falei: nossa. E aí no caminho entre o estacionamento e o lugar da entrevista, eu fiquei pensando nisso. E aí eu falei: vamos fazer a entrevista, acho que eu nem vou passar. Olha já como é que eu estava. Por quê? Por uma besteira, irmão, de um carro. Uma besteira de um carro. Ninguém pagava o meu boleto não, irmão. Ninguém sabia que eu fiquei 7 anos, 5 anos, de 7 anos que eu não recebi salário, 5 anos eu não almocei. Ninguém sabia, só eu. E ter um carro já era um milagre de Deus. E aí tô no caminho, eu comecei a ficar até pensando nisso. Aí comecei a conversar com a entrevistadora, bate-papo e tal, não sei o quê. E aí não tem nenhuma dificuldade de conversar. Conversei. 1 hora de conversa, ela falou: nossa, a gente tem que terminar, mas eu ficaria aqui conversando o tempo todo com você. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei quem vai participar dessa turma, ainda não passou, não teve a seleção, mas eu quero você na turma. O que você tem, ninguém aqui tem, eu quero você. Aí eu saí. Eu falei: o que eu tenho, ninguém tem. Oi? Um Sandero.
Acenderam. Irmão, eu me senti o mais idiota da história. O mais idiota, porque Deus foi usar uma pessoa que não é crente para falar assim: ô seu mané, não é o carro, não é a roupa, não é a tua conta bancária, sou eu que estou vivo dentro de você. Não é o carro que você tem, irmão. Não é a sua conta bancária. Para de correr atrás dessas besteiras. Para de bobeira. Para. Não é se tem ou não tem. Tem uma coisa muito mais preciosa, muito mais valiosa. Mas eu não sou tão capaz. Relaxa. O que é capacidade? Só porque o teu QI é diferente, mas quem tem QI alto não tem relacionamento. Você é muito mais relacional que o outro. Igual o Murilo. O Murilo é o relacionamento em pessoa. Ele é o amor em pessoa. Vocês vão conhecendo. Gosta de pessoas, gosta de cuidado. Só que ele está numa casa em que todo mundo é mestre. O pai é a sumidade da teologia. Aí a irmã, vice-sumidade. E a outra irmã gêmea dele é a psicóloga, mestre, super conhecedora. E ele é relacionamento. Ele e o Maurício, os dois, pode olhar. Igualzinho, só gosta de pessoa, abraça, conversa e tudo isso. Se ele quiser ser o pastor Almir, está perdido. Se ele quiser ser a Aline, ele está enrolado. Se ele quiser ser esqueci o nome da tua irmã, Milene, está perdido. Mas ele é o Murilo. O que ele tem, elas não têm. O que você tem é seu, único. Jesus é muito mais precioso que qualquer coisa, irmão. Muito mais precioso. E aí Paulo fala assim: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo isso aqui é uma besteira. Parece que eu estou ficando velho, né? Estou começando a falar dos jovens, falando coisa de velho. Isso aqui é coisa de velho. Salomão no fim da vida, meu pai faz essas coisas assim. Eu estou ficando velho. Isso é tudo besteira. Eu ouvi esse do meu pai, né? Tinha um Palio verde, 7 anos pagando leasing e liso, tinha nada. E aí chegava meu pai lá com o carro, meu Deus, que vergonha. E de vez em quando ele ainda mandava o tio Doca me buscar na escola. Você não sabe o que é isso, irmão. Chegar o tio Doca, não sabe esperar no carro, tem que sair daquele jeito, tio Doca, e ainda gritar lá. Porque quando eu, Davi, o Ricardo, Garbinho mole, legal, irmão mais velho, bacana até que te pegue. Mas vai o tio Doca, né? E aí o tio Doca com um Palio verde ou com o ninho que ele tinha me buscar, irmão, terrível. E aí ele chegava, pai, não manda o tio Doca não, vai o do Davi, pai. E outra, pede para eles não parar o Palio lá na frente não. Pede para parar longe, eu vou encontrar, né? Bobeira, irmão. Pai fala besteira, Samuel.
bobeira. Você tem um carro para andar, é verdade. Você tem um carro para andar, irmão. Se não tem, você tem um sapato. Se não tem, você tem vida. Quanta gente morreu. Você tem o que tem o mais precioso. Jesus já deu para você a vida dele para que você pudesse viver. E agora é olhar para ele. Agora a gente conhece tanta coisa, mas não conhece Jesus. E quando a gente não conhece Jesus, a gente corre o risco de seguir pessoas que têm padrões completamente diferentes do nosso. Eu lembro daquele dia, naquela noite, aqui no quartinho de Itaquera, de muitas coisas que Jesus falou, a que mais me marcou foi essa. Ele falou assim: filho, segue, só me segue, só me segue. Irmão, se tem alguém que teve apelido nessa vida, fui eu. Se tem alguém que foi zoado nessa vida, fui eu. Se tem alguém que passou por perseguição de filho de pastor, acho difícil ter alguém que passou coisas como que eu passei. Mas eu vi Jesus. Eu vi Jesus. E todo o resto perdeu valor. Todas as outras coisas ficaram tão pequenas, porque o homem que estava morto apareceu na minha cama. Ele saiu do céu e falou assim: hoje eu vou visitar. Você já pensou que loucura é isso, Davi? Ele saiu do céu e falou assim: hoje eu vou lá na casa do Pereira, vou sentar lá na cama, trocar uma ideia com ele. Eu vou lá na irmã Irene, ela está precisando. Vou conversar com ela. Ô Irene, como você está? Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária é poder não ter uma foto na estante, não ter um quadro, uma imagem de alguém, mas poder conversar com aquele que é o Criador da minha igreja face a face, 2000 anos depois que ele morreu. Quero orar com você e te convidar nessa manhã a experimentar o maior poder do mundo. Tanto jovem e adolescente por aí perdendo a vida, se entrando em relacionamento furado, entrando em curso errado, entrando em trabalho errado. E Jesus falando: filho, conversa comigo, eu sei, eu vou te usar no teu melhor. Eu te conheço tudinho. Tanto casal gastando tubos. Você já pensou na vida daquela mulher? Nós vamos falar um pouquinho dela, nem sei quando, algum desses dias você vai ouvir daquela mulher. Já fica a dica para o pregador, né? Do fluxo de sangue, que ela ficou 12 anos gastando dinheiro, todas as suas economias, e de repente Jesus aparece, ela gastou toda a economia, e aí um toque em Jesus, ela é curada. Ela deve ter pensado: gente, por que eu gastei dinheiro? Que bobeira que eu fiz, como eu fui besta, igual eu naquele dia, como eu fui besta. Era só tocar em Jesus. Era só tocar em Jesus. Fala para quem está do céu: é só tocar em Jesus. É só falar com Jesus. Só isso. Ele está vivo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor está vivo. E só isso. Isso é suficiente. Obrigado porque nós não servimos a um Deus morto. Obrigado porque o Senhor está vivo, porque nós falamos com o Senhor, porque o Senhor aparece para a gente, porque o Senhor conversa conosco, porque o Senhor bate papo, porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos cura, porque o Senhor nos salva, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos aconselha, porque o Senhor tem tudo que nós precisamos. O Senhor é a resposta. Jesus é, o Senhor é. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos, eles no mês de abril, seus olhos sejam abertos para servir e conhecer o poder da ressurreição. É um poder que é capaz de mudar a vida deles, para que eles não sirvam uma pessoa que eles ouviram histórias dos seus pais, que eles leem histórias, mas que eles sirvam a pessoa que eles viram e viram o Jesus ressurreto,
o Jesus da cruz, o Jesus do túmulo vazio, o Jesus que ressuscitou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.